Olá pessoal, vamos ao módulo 8 do Direito Ambiental, onde nós vamos continuar estudando a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, tratando agora especialmente da composição do CISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e desse órgão tão relevante na estrutura institucional brasileira, que é o CONAMA. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa segunda parte do estudo da Lei de Política Nacional. O CISNAMA considera, a relevância do CISNAMA considera especialmente, gente, a ideia das competências administrativas em matéria ambiental. As competências administrativas são, em grande parte, na Constituição brasileira, são comuns. Quer dizer, todas as pessoas políticas, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, todas as pessoas que integram a federação têm competências administrativas em matéria de proteção ambiental. A sua competência é basicamente comum. E é por isso que se imagina a relevância de algo como o CISNAMA. O CISNAMA não é propriamente um ente autônomo, um órgão que você pode isoladamente assim nomear. Não foi um órgão criado pela Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. O CISNAMA é simplesmente um mecanismo de articulação, um mecanismo de funcionamento, de coordenação entre todos os órgãos que participam da proteção ambiental. Já que são competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, nós precisamos organizar essa competência, o exercício dessas competências, e a maneira encontrada pelo legislador de organizar essas competências foi criar um sistema, um mecanismo em que se articulam todas essas pessoas, e esse mecanismo é justamente o CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. É então um mecanismo legal de articulação entre todos esses órgãos, todos esses atores constitucionais. Não é um ente de existência autônoma e concreta, é apenas uma concepção ideal dessa articulação, desse funcionamento. Por isso mesmo você encontra a definição no artigo 6º da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Lá está definido o CISNAMA como um sistema que é constituído na essência pelos órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e, eventualmente, por pessoas também da administração indireta que participam da proteção ambiental no Brasil. Esse mesmo dispositivo, o artigo 6º da lei, lembrando que nós continuamos falando da Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, o artigo 6º da lei nomeia esses diversos participantes, chamando-os de órgão superior, o Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão central, aqui indicado como órgão central, indicada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, mas evidentemente essa redação está desatualizada, porque o órgão central hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Os órgãos executores, o IBAMA e o ICMBio. Os órgãos seccionais são os órgãos, justamente os estaduais, responsáveis pela proteção ambiental, e os órgãos locais, finalmente, são os órgãos municipais que tratam da proteção ambiental. Então, esses, definidos nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º, são todos da esfera federal, né? O órgão superior, o órgão consultivo e deliberativo, o órgão central e os órgãos executores, todos da esfera federal. Depois, os órgãos seccionais são os de nível estadual e os órgãos locais são o da esfera municipal. É importante também lembrar que não há como pretender estudar bem o CISNAMA hoje, compreender bem o funcionamento do CISNAMA,
sem atentar para as disposições da Lei Complementar 140 de 2011, 140/11, a lei que define o modo como devem ser exercidas as competências concorrentes na esfera da proteção ambiental. Então, a Lei Complementar 140/11, que estabelece os mecanismos de cooperação entre os entes federativos para exercício das competências concorrentes, hoje é fundamental para bem compreender o funcionamento do CISNAMA. Então, você já observa, já vislumbrou que o CISNAMA é só o mecanismo legal de articulação entre essas pessoas. Mas, de fato, como elas cooperam entre si, quando age uma, quando age outra, você só pode entender analisando as disposições da Lei Complementar 140/11, algo que vai ser objeto dos nossos próximos módulos. E o CONAMA? Tratemos do CONAMA. Um segundo ponto desse nosso módulo é entender esse órgão do CISNAMA que é fundamental na proteção ambiental, no direito ambiental brasileiro. O CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, previsto na Lei de Política Nacional, dentre aqueles órgãos de que nós acabamos de tratar e que são componentes do CISNAMA. Como a Lei de Política Nacional define o CONAMA? Vejamos, a Lei de Política Nacional define o CONAMA, no artigo 6º, inciso 2º, como um órgão consultivo e deliberativo que tem como finalidade assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas para o meio ambiente e para os recursos naturais e deliberar, algo que é muito relevante, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com um ambiente equilibrado e com uma sadia qualidade de vida. O CONAMA tem as suas funções também previstas na Lei de Política Nacional, na Lei 6938 de 81. Estão no artigo 8º previstas as funções do CONAMA. Vejamos que o artigo 8º diz que cumpre ao CONAMA estabelecer normas e critérios para licenciamento, determinar a realização de estudos sobre alternativas e consequências ambientais de projetos públicos ou privados, determinar a perda ou a restrição de benefícios fiscais ou a perda e suspensão de participação em linhas de financiamento, estabelecer normas e padrões de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações. E, finalmente, estabelecer algo que é bem geral, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente. Essas são as funções estabelecidas para o CONAMA no artigo 8º da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Organizando os atos que o CONAMA pratica, analisando os atos que o CONAMA pratica, nós podemos organizá-los em 4 grandes categorias. Veja que o CONAMA costuma expedir essas 4 espécies de atos formais, de atos oficiais, que são importantes para compreender o seu papel na estrutura institucional brasileira. Vejamos então, o CONAMA pode expedir, pode praticar atos chamados moções, que são uma manifestação pública sobre um tema relevante na esfera ambiental. Pode expedir proposições, que são sugestões encaminhadas ao governo, ao Conselho de Governo e a comissões do Legislativo para tratar de determinados temas também em matéria ambiental. CONAMA pode expedir recomendações, especialmente sobre implementação de políticas, programas e normas com repercussão na matéria ambiental, na área ambiental. E, finalmente, o CONAMA expede com frequência resoluções que traçam diretrizes, normas, padrões de proteção ambiental e de uso dos recursos ambientais. De fato, desses 4 temas, ou dessas 4 espécies de atos, desses 4 grandes grupos de atos praticados pelo CONAMA, aquele que desperta maior polêmica, maior interesse no campo jurídico é a resolução. De fato, as resoluções envolvem sérias controvérsias, sérias discussões jurídicas, porque têm uma relevância ímpar no nosso sistema. Elas são normas, são padrões,
são critérios estabelecidos pelo CONAMA que têm caráter vinculante para as pessoas públicas e privadas. E é por isso que trazem, então, essa polêmica, esse interesse no meio jurídico. Das resoluções, nós vamos falar em alguns instantes. Uma última questão antes de tratar das resoluções é observar a composição do CONAMA. A composição do CONAMA é bastante eclética e envolve a participação de uma série de organismos públicos e também a participação, de algum modo, da sociedade civil, da iniciativa privada. A composição do CONAMA está estabelecida num decreto, que é o decreto 99.274 de 1990, com sua redação atualizada por outros posteriores, mas é esse o decreto que lá no seu artigo 4º estabelece a composição do CONAMA. Nós podemos ter uma ideia dessa composição olhando para o artigo 4º e para o artigo 5º, porque dos órgãos que compõem o CONAMA, aquele mais conhecido, que edita os atos de maior repercussão, chamado plenário, tem a sua composição definida no artigo 5º. Então, integram o plenário do CONAMA, vejamos, o ministro de Meio Ambiente, o secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente, um representante do IBAMA e um representante do ICMBio, representante da Agência Nacional de Águas, da ANA, um representante de cada ministério e de cada secretaria da Presidência da República e dos comandos militares do Ministério da Defesa, um representante de cada um dos governos estaduais e do Distrito Federal, 8 representantes de governos municipais. Vejamos a sociedade civil, 21 representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil. Ainda a sociedade civil, 8 representantes de entidades empresariais e, finalmente, um membro, dito membro honorário, indicado pelo plenário. Ainda é interessante mencionar, especialmente aqueles que se interessam mais aí pelos concursos do Ministério Público, que o artigo 5º contém um parágrafo 1º que diz que integram também o plenário do CONAMA, mas aí na condição de conselheiros convidados sem direito a voto, vejam, um representante do Ministério Público Federal e um representante dos Ministérios Públicos Estaduais. E, finalmente, um representante da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados. Então vejam que é uma questão interessante que pode ser objeto de indagação num concurso de Ministério Público. De fato, há um representante do Ministério Público Federal e há um representante dos Ministérios Públicos Estaduais integrando o CONAMA, embora na condição, segundo o parágrafo 1º do artigo 5º, de conselheiros convidados sem direito a voto nas deliberações do CONAMA. Então, tratando daquela função que nos parece a que tem maior relevância na atuação do CONAMA, é preciso investigar as tais resoluções, é preciso refletir sobre a sua natureza jurídica. Vejam, embora tenham um caráter vinculante, as resoluções são propriamente normas jurídicas, normas gerais e abstratas, dotadas de imperatividade, então são de observância obrigatória para os entes públicos e privados. Embora seja assim, é preciso observar que, evidentemente, a resolução não equivale, não é igual à lei formal. A resolução tem um perfil, uma natureza infralegal. Resoluções são atos infralegais, que assim podem se dizer abaixo da lei. Isso é importante ressaltar, porque quando se estabelece um controle sobre uma determinada resolução, não se trata propriamente de um controle de constitucionalidade, mas mais corretamente é analisar a resolução na perspectiva de um controle de legalidade. O paradigma que se usa para observar se uma resolução está de acordo ou não com o nosso sistema jurídico é o paradigma da lei e não propriamente o paradigma da Constituição,
porque ela não guarda uma relação de autonomia, ela não tem a característica da autonomia, não guarda uma relação direta com a Constituição. Isso foi observado pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar resoluções do CONAMA na ação direta de inconstitucionalidade 2174 e também na ação direta de inconstitucionalidade 3074, o Supremo já afirmou que não se admite a propositura de ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a resolução do CONAMA, porque a resolução do CONAMA é um ato regulamentar e não autônomo, quer dizer, um ato infralegal, por isso dito, de natureza secundária. Então, o parâmetro de análise dessa espécie de ato é a lei e não a Constituição. Daí porque não se pode pretender um controle de constitucionalidade concentrado na via direta ou concentrada das resoluções do CONAMA. Parece-nos válido, para finalizar o estudo das resoluções, mencionar para vocês algumas resoluções importantes que o CONAMA já editou. São inúmeras, há uma lista imensa, você pode ter acesso a isso no próprio site do CONAMA, mas nós vamos mencionar alguns exemplos relevantes no nosso direito para ilustrar. Então vejam, a Resolução 01 de 1986 regulamenta as questões relativas ao estudo de impacto ambiental e ao relatório de impacto sobre o meio ambiente, aqueles da famosa sigla EIA-RIMA. A Resolução 05 de 88 dispõe sobre licenciamento de obras de saneamento básico. A Resolução importantíssima 23797 é o ato que regulamenta de maneira geral no nosso sistema o licenciamento ambiental. A Resolução 357/2005 dispõe sobre outro tema tão relevante que é a classificação de corpos d'água. A Resolução 371 de 2006 estabelece as diretrizes para compensação ambiental, um outro tema relevante no nosso direito ambiental. Vejam, a Resolução 382 de 2006 estabelece limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos. E, finalmente, a Resolução 418 de 2009 dispõe sobre normas para os planos de controle de poluição veicular e os programas de inspeção e manutenção de veículos, algo também bastante conhecido, especialmente nas nossas grandes cidades. Então, nesse módulo, tratamos do CISNAMA e especialmente de um órgão muito relevante, do CONAMA, e no próximo módulo continuamos o estudo da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Até lá!